Sabe aquele roteiro de vida que parecia padrão? Crescer, estudar, arrumar um bom emprego, formar uma família e, claro, comprar a casa própria. Pois é, parece que para uma nova geração, uma parte fundamental desse plano está virando um sonho cada vez mais distante. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por que ficou tão difícil ter uma casa para chamar de sua no Brasil? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o tamanho do desafio, vamos começar com uma coisa bem concreta. Dá uma olhada nesse tijolo. Ele não é só um tijolo. Pensa que ele representa o custo médio de um único metro quadrado de um imóvel aqui no Brasil. Mas quanto custa isso, afinal? R$ 9.366. Esse é o valor. Só que um número assim solto pode não dizer muita coisa, né? O que ele significa na vida real? Como é que a gente traduz isso em tempo de trabalho, em suor? E é aqui que a coisa fica séria. Para comprar um apartamento pequeno de uns 50 metros quadrados, uma pessoa precisaria de 11 anos de trabalho. Isso guardando cada centavo do salário médio sem gastar com aluguel, comida, nada. Se o sonho for uma casa um pouco maior, aí o tempo dispara para mais de 20 anos. É uma meta basicamente impossível, né? E o mais curioso é que mesmo com esse cenário todo, o desejo não morreu não. Praticamente todo mundo das gerações mais novas, 97%, ainda sonha com a casa própria. O problema mesmo é a confiança. Mais da metade deles, 62%, tem certeza que a jornada hoje é muito mais difícil do que foi para os pais e avós. E olha, os dados mostram que eles estão cobertos de razão. Então a pergunta de R$ 1 milhão é: por que tudo ficou tão caro? O que aconteceu no meio do caminho para esse sonho ficar tão distante? Vamos agora dissecar as causas por trás dessa crise. E aqui a gente chega no coração do problema. Pensa numa corrida. Desde 1995, o preço dos imóveis subiu, em média, 9,4% ao ano. Isso é muito mais rápido que o crescimento da nossa economia e, o mais importante, muito mais rápido que o crescimento da nossa renda. É como se os imóveis tivessem pegado um foguete e o nosso bolso ficou para trás. E para a gente ter uma noção do impacto disso entre gerações, olha só, em 1995, para comprar um certo tipo de imóvel, eram necessários pouco mais de 8 anos de trabalho, considerando o salário médio da época. Hoje, para comprar esse mesmíssimo imóvel, o tempo de trabalho saltou para mais de 32 anos. A diferença é brutal. Basicamente, o que a gente tem é um desequilíbrio clássico de mercado, a famosa lei da oferta e da demanda. Tem gente demais querendo morar e imóvel de menos sendo oferecido. E essa falta de imóveis é ainda pior para um grupo específico, a classe média. E sabe por que falta imóvel bem nesse meio? Porque o mercado da construção se concentrou nas pontas da pirâmide. De um lado, a gente vê muitos imóveis populares, que geralmente dependem de programas de governo, do outro, o mercado de altíssimo luxo, para pouquíssima gente. E o meio da pirâmide, onde está a maior parte das pessoas? Esse ficou esquecido. E para complicar ainda mais, o Brasil tem uma particularidade bem dolorosa. Não é só o preço dos imóveis que subiu sem parar. A renda real de quem tem ensino superior, na verdade, diminuiu. Entre 2012 e 2024, a queda foi de 12%. Ou seja, a gente conseguiu a façanha de juntar imóveis mais caros com salários que valem menos. É uma combinação explosiva. Mas será que essa é uma batalha perdida? Um beco sem saída? Ou existem outros caminhos? Vamos dar uma olhada agora em como algumas cidades pelo mundo estão lidando com esse mesmo problema, mas com resultados bem diferentes. Olha só o caso de Tóquio. A cidade tem uma política super agressiva de construção há décadas. Para ter uma ideia, eles chegam a construir 4 vezes mais moradias do que gigantes como Londres, Nova York ou Paris. E qual é o resultado? Mais oferta de imóveis para a população. Simples assim. E lá nos Estados Unidos, a cidade de Minneapolis também nos dá um exemplo bem claro. Foi a cidade que mais construiu casas em toda a sua região. E o que aconteceu? Enquanto nas cidades vizinhas os preços subiram, em Minneapolis eles caíram 20% desde 2017. Onde se constrói mais, o preço tende a ficar mais acessível. A lição que esses exemplos deixam parece até meio óbvia, né? Para o problema de casas caras demais, a solução mais eficiente costuma ser a mais simples de todas: construir mais casas. Então tá. Se a solução parece ser tão direta, qual é a barreira? Por que a gente não faz isso? Acontece que o obstáculo não é só econômico, não. É um conflito muito humano. Uma disputa entre quem já mora no lugar e quem quer chegar. É uma briga de vizinhos contra recém-chegados. A pergunta que fica no ar é exatamente essa. Se a solução é essa, por que a gente não implementa em larga escala por aqui? A resposta não está na economia, mas num conflito de interesses bem profundo. Pensa comigo. Para quem já tem um imóvel, a valorização é uma notícia excelente. O patrimônio da pessoa está crescendo. Mas para quem não tem, é péssimo.
Construir mais prédios num bairro pode fazer o valor dos imóveis que já existem ali diminuir um pouco, e quem já tem uma casa não quer de jeito nenhum ver seu principal patrimônio desvalorizar. E a principal ferramenta usada nessa briga são as leis de zoneamento. Basicamente, são regras da prefeitura que dizem o que pode ou não pode ser construído em cada área da cidade. E muitas vezes, essas regras são usadas por moradores que já estão estabelecidos para impedir a construção de prédios e moradias mais acessíveis nos seus bairros. E o resultado disso a gente vê num exemplo chocante de São Paulo. Em Nova York, 550 mil pessoas moram a 10 minutos de caminhada do Central Park. Já no Ibirapuera, que é um parque comparável, essa mesma área em volta foi reservada para apenas 25 mil moradores. A diferença é absurda. O zoneamento acaba criando ilhas de exclusividade. E como se não bastasse o zoneamento, tem outra barreira gigante: a burocracia. No Brasil, para aprovar um projeto de construção, leva, em média, 338 dias. E são 19 procedimentos diferentes. Todo esse tempo, toda essa complicação, encarece o custo final do imóvel em até 12%. É mais um obstáculo no caminho. Diante de tudo isso, fica a pergunta: qual é o futuro da moradia para a nova geração? Qual é a realidade que está se impondo? Bom, o cenário hoje é esse, um conflito direto entre os interesses de quem já tem um imóvel e os de quem não tem. Soluções individuais, como se mudar para muito longe ou ficar esperando uma crise imobiliária, funcionam para uma minoria. Para a grande maioria da galera mais nova, a consequência prática é uma só: morar com os pais por mais tempo. E tudo isso nos leva a uma questão final, talvez a mais importante de todas. Será que o que precisa mudar não é a nossa mentalidade? A ideia de que uma casa é, antes de mais nada, um investimento financeiro que precisa valorizar a qualquer custo, mesmo que esse custo seja o sonho de uma geração inteira.